Glória a Deus, amém, queridos. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom estarmos aqui reunidos essa noite, nessa noite de ceia. E realmente é para te louvar, para te adorar. É por isso que estamos aqui. Nós viemos aqui porque adorar a Deus para a gente não é uma obrigação, nem um sacrifício, mas é um privilégio. Sabe, tudo aquilo que é privilégio na nossa vida, a gente passa a entender que é valoroso. Você passa a entender que não é algo prejudicial, mas é algo que te favorece. Então, quando nós adoramos a Deus, quando nós nos posicionamos no nosso lugar de privilégio, no nosso lugar de nós somos abençoados. Você não será abençoado, você é abençoado. Porque a bênção, a Bíblia diz que Abraão, quando ele saiu da casa dos seus pais, da sua parentela, da Mesopotâmia, quando ele saiu de um ambiente contrário à vontade de Deus, ele entrou num ambiente de acordo com a vontade de Deus, Deus deu uma palavra: hoje você é abençoado, Abraão. Mas ainda ele não tinha todas as bênçãos fluindo na sua vida física, mas ele já era abençoado. E eu e você já somos abençoados por Deus nas regiões celestiais. E por isso podemos nos alegrar, porque aquilo que ainda não aconteceu na sua vida, não significa que não vai acontecer. Significa que Deus está te preparando para te entregar. Então essa noite, eu não tenho dúvida que já está na agenda de Deus entregar muitas coisas para as nossas vidas. Uma diversidade da graça, do poder, da manifestação de Deus é liberada no nosso meio. Então cada um aqui vai receber não o que quer, mas o que precisa de Deus. E Ele já sabe o que precisamos. Antes mesmo de sairmos da nossa casa e decidirmos estar nesse culto, Ele marcou o encontro conosco e decidiu estar aqui hoje, enviar os seus anjos para nos abençoar e para nos alcançar. Eu quero te convidar a você abrir a Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 19. Evangelho de João, capítulo de número 19. Enquanto você vai abrindo aí, deixa eu te situar, deixa eu conectar o teu GPS espiritual aí, naquilo que o Senhor está nos conduzindo nesses dias. Nós estamos no mês da independência como nação brasileira, e o Senhor, Ele invadiu o nosso coração com essa direção, que esse mês não é um mês só de história da independência do Brasil, mas também Deus quer que essa palavra se torne um grito de vida, de salvação, de mudança, de decreto de Deus na nossa história. Então, há muitas coisas ou áreas da sua vida que Deus quer fazer você se tornar independente, porque a palavra dependência ou escravidão significa depender de algo ou estar alheio àquilo que você pode viver. E a palavra independência significa se tornar autônomo ou livre de algo ou de alguma coisa. E nós vamos entender que muitas coisas da nossa vida, na verdade, não se fala de possessão demoníaca, mas de libertação. E a gente tem uma confusão muito grande de entender que todo crente que foi liberto de uma possessão, ele é totalmente liberto. E muitas vezes ele se encontra em áreas da sua vida que ele continua escravo. E é isso que o Espírito de Deus quer começar a gerar, uma liberdade na nossa vida, em áreas que se encontram cativas, mas que o Espírito do Senhor, Ele deseja vir sobre você e trazer libertação em nome de Jesus. Então, lá no Evangelho de João, capítulo de número 19, lá no versículo de número 30, João, capítulo 19,
versículo de número 30. Eu quero ler esse versículo todo, mas eu quero focar na parte final. Lá em João 19, versículo 30, diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Jesus disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. A palavra consumado, no original, no grego, ela é tetelestai. E essa palavra tetelestai, ela significa que havia uma dívida impagável de alguma coisa, e a pessoa, ela não tinha condição de pagar. Então ela entregava a sua vida de algum modo para tentar pagar aquela dívida, ou então alguém vinha e pagava a dívida por ela. Quando Jesus ele grita na cruz do Calvário: está consumado, Jesus, em outras palavras, ele está dizendo ali naquele momento onde ele vai inclinar a sua cabeça e vai dar o último suspiro de vida num corpo encarnado. Jesus ele está dizendo: olha, nesse exato momento agora, eu estou pagando a dívida de toda a humanidade, que a humanidade não conseguia pagar. Eu estou pagando a dívida do homem perdido, do homem que não tinha direção na sua vida. Eu estou pagando a dívida do homem que não tinha os valores da família, que não tinha os valores financeiros. Eu estou pagando a dívida do caído, do fracassado, do homem inclinado à morte e ao pecado. Eu estou pagando a dívida daquele que não tem alegria, que não tem paz, que não tem felicidade. Então, quando Jesus diz na cruz do Calvário: está consumado, na verdade, Jesus está comprando no mundo espiritual. Ele está comprando as nossas vidas de eternidade a eternidade. Ele está comprando todas as vidas de eternidade a eternidade. Isso é tão poderoso que mesmo o homem que não sirva a Deus e não ande com Deus, e escolha no seu livre-arbítrio viver uma vida distante de Deus, ele vai ter que se apresentar a Deus no dia do julgamento. Porque no dia do tribunal de Cristo, ele vai ter que se apresentar a Jesus, porque Jesus o comprou na cruz do Calvário. E Jesus é tão amoroso e tão bom, que ele não obriga ninguém a segui-lo. Ele dá o direito, ele comprou, mas deu a liberdade de cada um escolher andar com Deus ou não andar com Deus. Então, quando alguém pagava a dívida, ele dizia tetelestai, e ele recebia um recibo, que era um recibo que a dívida estava paga. Jesus, naquela cruz, ele nos amou de uma forma tão grandiosa e tão poderosa. Ele foi até o fim, ele não desistiu em momento algum. Ele mesmo sofrendo tudo o que ele sofreu num corpo encarnado, ele não deixou de me amar e não deixou de te amar. Ele não deixou de nos amar. E lá naquela cruz, ele decidiu pagar a nossa dívida impagável. Ele decidiu nos perdoar e decidiu nos remir diante do Pai, para que todos nós não recebêssemos a ira de Deus, mas fôssemos alcançados pelo amor de Deus, que foi revelado em Jesus Cristo, como diz o apóstolo João, em João capítulo 3, versículo 16. Então decida essa noite não viver a ira de Deus, mas decida essa noite se tornar filho do amor de Deus, em Cristo Jesus, porque Ele amou o mundo de tal maneira, que enviou, que revelou, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça e não caia na ira de Deus, mas seja alcançado pelo amor do Filho. E quem é alcançado pelo amor do Filho, é alcançado pelo amor do Pai. Sabe,
Jesus, ele quer nos dar uma mentalidade de filho e não uma mentalidade de escravos. E para a gente ter uma mentalidade de filhos e não uma mentalidade de escravos, nós precisamos saber para quem nós estamos dispostos a entregar a nossa vida. Porque Jesus, mesmo no último momento e no último suspiro da vida dele, ele não perdeu o controle das suas emoções, ele não perdeu o controle da sua razão, ele não perdeu o controle da sua consciência. Jesus não entrou em sandice, não entrou em loucura, não entrou em desespero. Por mais que o exterior de Jesus fosse tomado por um caos aparente de dor, de sofrimento, de rejeição, de angústia e mesmo de abandono e de traição, o interior de Jesus continuou controlado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, ele não aceitou o governo externo do diabo, mas ele continuou a caminhar com o governo de Deus, mesmo em meio às muitas dores e aos muitos sofrimentos. A cruz do Calvário não alterou quem era Jesus, mas ele alterou toda a história da humanidade na cruz do Calvário. Eu e você precisamos entender que as pressões externas, elas não podem alterar aquilo que somos, mas a nossa adoração em Deus vai fazer que as pressões externas sejam destruídas pelo poder de Cristo que opera em nossas vidas. A Bíblia diz que o poder de Deus que opera em nossas vidas é maior do que tudo aquilo que externamente tem tentado nos esmagar e nos destruir. A Bíblia diz que Jesus entregou o seu espírito ao Pai. Ele não entregou o seu espírito à morte. O corpo dele ia descer para a sepultura, mas o espírito de Jesus, ele já estava dizendo no último suspiro dele: eu não entrego a minha vida à morte, eu não entrego a minha vida à falência, eu não entrego a minha vida às trevas. Eu decido o que vai ser a minha vida, porque ainda que eu esteja nessa cruz, sangrando sozinho e mesmo com dores no meu corpo, eu sei que eu vim do Pai e eu volto para o Pai, porque eu sou filho de Deus e não sou filho da escravidão da morte. Uau, quem é adorador aí pode adorar e aplaudir. Entregar é um ato que o diabo não pode roubar de você. Você não pode dar o direito para Satanás de escolher o que Deus já escolheu por você na cruz. Pare de ser uma marionete do diabo ou uma marionete de homens e passe a ser fruto daquilo que Deus já escreveu ao seu respeito. Deus não é um Deus que trabalha com caos, Deus é um Deus que trabalha com planos. Você acredita que o destino é filho do caos. Sabe, quem te ensinou isso foi o misticismo. Quem te ensinou isso foi a religião. Quem te ensinou isso foi a cultura. Quem te ensinou isso foi o ambiente. O seu destino é sofrer. O seu destino é viver solteiro a vida toda. Mulher, você nasceu para ser solteira. Todo mundo na sua família nasceu para ser solteira. O seu destino é ser pobre, miserável, passar fome. O seu destino é viver como um homem alcoolizado. O seu destino é ser uma pessoa amargurada, triste, pessimista. Eu quero dizer para você que é mentira do diabo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus, ele tem escrito ao nosso respeito, e a Bíblia diz que o que está escrito ao nosso respeito é melhor do que aquilo que pedimos ou pensamos. Aquilo que está escrito ao nosso respeito é melhor do que os nossos melhores dias, acreditando no melhor para a nossa vida. Então o que Deus tem planejado para mim e para você é insuperavelmente e incrivelmente superior ao melhor que você pode acreditar ao seu respeito. Só que a gente acredita que a gente é filho do destino, numa concepção distorcida de verdade. E a gente acredita que o destino é filho do caos, o destino é filho da desordem, o destino é filho do acaso. E eu quero te dizer que biblicamente, quando a palavra destino, ela está em algum momento inferida na Bíblia, ela representa um projeto de Deus. Ela representa que é um projeto de Deus. E eu gosto quando Deus fala que até mesmo aqueles que não foram projetados pelos seus pais, eles já foram projetados pelo Senhor. Eles já foram projetados pelo Senhor. Deus não trabalha com caos, Deus trabalha com projeto.
É por isso que você não pode nunca acreditar que a sua vida está indo ao acaso. A sua vida está indo a um destino. Você pegou o barco de um lado da margem, e quando você saiu daquele lado daquela margem, você talvez era alguém sozinho, você era alguém falido, você era alguém desacreditado, você era alguém que estava dominado por um cativeiro do diabo, você era alguém triste, você era alguém amargurado. Mas a verdade é que quando você entrou naquele barco, uma palavra saiu dali, que você chegaria do outro lado da margem. E quando você chegasse do outro lado da margem, você não chegaria para ser quem você saiu, você chegaria para ter experiências com Ele e ser melhor do que você já foi quando você saiu. Ser filho de Deus é ser filho do destino de Deus. Ser filho de Deus é ser filho da concepção daquilo que Deus pensa, daquilo que Deus sonha, daquilo que Deus acredita. Andar abaixo disso é aceitar viver uma vida de miserável sendo rico, de ser um mendigo dono de uma herança inigualável. Há muitas pessoas que aceitam viver aquém. Eu quero decidir viver além daquilo que eu posso ser. Tem uma música que a gente está cantando nesses dias, que ela é muito forte, eu gosto muito dela. E ela diz: adorar, 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 até que Ele venha. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Sabe, a conformação é o estado da mediocridade. É você sempre decidir andar e aceitar que você é aquilo que os outros acreditam que você é, que o sistema diabólico que está implantado na terra acredita que você é. Sabe, na verdade, você andar abaixo daquilo que você pode ser, é você dizer para Deus que Ele não pode ser tudo aquilo que Ele já é na sua vida. Sabe, Jesus, quando veio na terra, Ele entregou o seu Espírito. Ele não entregou a sua vida à morte. Ele também não entregou as suas emoções ao diabo. Ele não entregou a sua vida ao pecado. Ele decidiu entregar tudo a Deus, e até na última hora houve uma entrega. Sabe por quê? Porque Jesus entendeu que só pode dar quem tem. Sabe, e quem tem decide para quem entrega. Eu entendo que a minha vida não é uma vida mais de escravidão. Eu não sou mais cego, eu não sou mais aquele que ando em trevas, mas eu ando em luz. Os holofotes do céu estão voltados para mim. Por mais que tudo esteja escuro, eu estou claro, porque o Espírito de Deus, Ele ilumina a minha vida. E assim como esses holofotes estão voltados para mim, os olhos de Deus estão voltados para mim. Os olhos de Deus estão voltados para você. Os olhos de Deus estão voltados para a igreja. Os olhos de Deus estão voltados para aqueles que clamam pelo nome do Senhor. Jesus estava num tempo e nasceu numa época, mesmo sendo Deus. Ele nasceu num tempo, Ele nasceu numa época, Ele nasceu num ambiente, Ele nasceu num sistema político, num sistema religioso. Ele nasceu diante de todo esse sistema, mas Ele não aceitou ser produto desse sistema. Há muitas pessoas que aceitaram ser produto de muita coisa, então elas passaram a ter rótulo, mas não tem conteúdo. São um outdoor de marketing, mas não tem essência. Sabe por quê? Porque não tem raízes. Uma árvore, ela tem dois panoramas. Um que todos os homens veem, o outro que só Deus pode ver. O primeiro panorama da árvore é aquilo que todo mundo vê na árvore. Todo mundo vê o exterior da árvore, vê o caule, vê a folha, vê o fruto, vê os ramos da árvore. Isso é o que todo mundo vê. E todo mundo quer ser uma árvore para ser visto, para ser notado. Mas o que diferencia uma árvore não é o exterior, mas é o interior. Porque toda árvore, para ser forte fora, para suportar tempestade, para suportar seca, para suportar dias de terra rachada, para suportar tempo que não chove, para suportar queimadas, para suportar mesmo queimadas que devastam tudo, ela precisa ter raízes, e raízes profundas, e raízes que vão até o ribeiro. Então, querido, eu e você precisamos ser uma árvore, não só para que os homens vejam e eles conheçam a Deus e conheçam as obras de Deus. Nós precisamos ser uma árvore para que Deus nos conheça. Uma árvore que tem raízes, uma árvore com raízes.
Você está disposto a romper com o sistema de escravidão na sua vida? Você está disposto a decidir fluir no Espírito? Decidir entregar a sua jornada a Deus por completo, por mais que ela produza um momentâneo sofrimento na sua vida? Por mais que no meio desse caminho tenha espinhos, dores, tristeza, dias de céu de bronze, por mais que a sua vida não seja Alice no País das Maravilhas, na verdade não existe nenhum em Cristo Jesus que pode se tornar um vencedor se não se tornar um mártir. O martírio meu e seu talvez não vai ser o martírio de Paulo e de Tiago, mas será um martírio do mesmo jeito. O nosso tempo não é o tempo de Paulo, não é o tempo de Pedro, mas eu e você precisamos nos tornar mártires do nosso tempo, homens e mulheres que estamos dispostos a sofrer por Cristo e pela causa do Evangelho, que não abrimos mãos dos nossos valores, que não abrimos mão da nossa conduta, que não abrimos mãos dos nossos princípios, que não abrimos mãos da nossa busca, que não abrimos mão da palavra de Deus, que não abrimos mão de uma vida prostrada no altar do Senhor. Ei, decida ser um mártir hoje, decida. Mas eu não serei apedrejado, eu não serei decapitado, mas você será o mártir do seu tempo. Um homem de valor, um homem de caráter, um homem de qualidades que excedem os defeitos. Não é tempo mais de fazer que os seus defeitos prevaleçam sobre as suas qualidades. Alguém pode dizer assim: lá vai a irmã que pecou, e alguém vai dizer assim: um dia ela pecou, mas aquela mulher é uma mulher de Deus, ela é generosa, ela é serva, ela é entregue. Alguém pode dizer: lá vai aquele irmão que caiu, que voltou a beber, e alguém vai dizer: sim, ele escorregou, ele caiu, mas ele voltou a ficar em pé, ele ama, ele abençoa, ele perdoa, ele cuida. Deus não é um Deus que está dizendo que eu e você não teremos ainda defeitos, porque quem não está no processo aqui, levante a mão, porque de duas uma, ou você não entrou no processo, ou hoje eu quero orar por você para Deus te levar para o céu. Porque todos nós estamos em algum ponto no processo. Mas deixa eu te dizer, os teus defeitos, eles não podem superar as qualidades. Jesus sempre viu os defeitos nos discípulos, mas ele só não permitiu que os defeitos fossem maior do que as qualidades. Pare de ver só os defeitos da sua esposa, do seu esposo, e passe a ver as qualidades. Conversar sobre os defeitos é bom, orar é melhor, pagar o preço junto ainda é melhor, mas apontar não traz benefício nenhum. O espírito da acusação, ele não tem outro benefício a não ser encarcerar e escravidar a pessoa no cárcere da culpa. Não permita ser encarcerado no cárcere da culpa. Permita que o Espírito de Deus te arranque hoje, te livre hoje do cárcere da culpa, e decida viver aquilo que Deus tem, porque Deus não coloca lupa nos nossos defeitos, mas decide descer, levar a gente à casa do oleiro, um lugar que exatamente é um lugar no secreto, um lugar no pessoal, e tratar os nossos defeitos e expandir as nossas qualidades, para que em nós o mundo possa ver a glória de Deus. Existe uma frase de impacto no mundo que ela é uma mentira. Querer é poder. Querer é poder. Querer não é poder, amigo. Quem um dia te disse isso te enganou. Isso é uma daquelas frases que são intuitivamente colocadas na nossa consciência. Crescemos ouvindo e passamos a acreditar, e acreditamos que a vida funciona assim: basta querer. Se querer fosse poder, certamente você teria a casa dos seus sonhos. Se querer fosse poder, certamente você teria o carro dos seus sonhos.
Certamente, se querer fosse poder, você não teria problema nenhum, porque quem quer problema na sua vida? Ninguém quer problema. Se certamente querer fosse poder, você nunca ficaria enfermo. Por quê? Porque ninguém quer ficar enfermo. Eu nunca vi ninguém dizer assim: eu vim aqui, doutor, porque eu quero ficar enfermo. Vê se o senhor acha um câncer aí em mim aí, procura bem procurado, porque eu quero sair daqui diagnosticado com câncer. Querer não é poder. Querer é simplesmente uma força mental. E uma força mental, ela pode valer por um dia, pode valer por uma semana, mas ela não vale por uma vida sem a presença do Espírito Santo de Deus. A PNL, ou a ciência da neurociência, ela ensina a gente a tentar de alguma maneira fazer a nossa mente ser reprogramada, funcionar corretamente. É o que nós ministramos aqui nesses dias. Reset, dá um reset, porque nós somos escravizados, não primeiro fora, mas somos escravizados dentro. O diabo, ele primeiro não quer tomar o seu exterior, ele quer tomar a sua mente. Existe um governo, existe um trono, existe um lugar onde Satanás quer tomar, e a sua mente. E Deus também, ele deseja visitar a sua mente. A Bíblia diz que nós precisamos viver a renovação do nosso entendimento. Romanos capítulo de número 12 diz: olha, viva a renovação do seu entendimento. Não aceite ser uma pessoa paralisada, estagnada, que assim como você viveu ontem é o suficiente. Não, decida evoluir na sua forma de amar a sua esposa, de amar os seus filhos. Acrescente qualidade nos seus relacionamentos e não só quantidade. Deus não quer que a gente só tenha tempo, Deus quer que em tudo que há tempo, há qualidade. O seu culto não é só um culto de tempo, o seu culto é um culto de qualidade. O seu casamento não é um só casamento de tempo. Tem gente que diz assim: eu estou casado há 30 anos, mas nunca viajou junto com a esposa, não beija na boca, não sai para jantar, não namora pelo menos 4 vezes por semana. Pelo amor de Deus, Deus não quer só tempo de casamento, Deus quer qualidade de casamento. Deus quer que tenha romance, Deus quer que tenha fogo, Deus quer que tenha abraço, Deus quer que tenha carinho. É muito bonito, e eu quero chegar a dizer isso um dia. Estou há 50 anos casado, mas quantidade sem qualidade também não tem valor. Tem gente que está há 50 anos casado, mas está orando já para o outro morrer. Está dizendo: eu não aguento mais essa cruz na minha vida, eu só faço comida, lavo roupa. Esse infeliz abençoado é um infeliz abençoado porque é salvo. Não tem coragem de fazer uma viagem. Esse mão de Carcará não me leva nem para Caldas Novas. Diz que nunca tem dinheiro, mas toda vez compra um carro novo. Toda semana leva esse carro para o Lava Jato. De 30 em 30, ele gasta 120 por mês, fora as coisas que ele faz. A Júlia hoje, conversando com a gente, estavam os meninos tudo na mesa à tarde, a gente lanchando. Aí a Júlia falou assim, eu falei, não sei o que a gente entrou lá no assunto. E eu falei assim, minha namorada. Falei com a pastora, né? Minha namorada. Isso aqui é minha namorada, a mulher da minha vida. Aí a Júlia pegou e virou e falou assim: mas pai, vocês são casados, não são namorados. Eu falei: não, Júlia, nós somos casados, mas somos namorados também. E ela falou assim: mas como assim? Você é casado ou é namorado? Aí eu falei: eu sou casado. Aí eu falei: só que o casamento, ele, Júlia, muitas vezes ele é difícil. Ó, aqui ó, eu sou casado, estou cuidando de vocês aqui. Eu sou casado, eu tenho que cuidar de vocês, eu tenho que pagar conta, eu tenho que fazer um monte de coisa. E por que ela continua sendo minha namorada? Por que a gente, Júlia, saiu ontem junto? Ontem saiu só eu e a minha amada. Os meninos ficou tudo em casa com a minha cunhada Fabiana. Deus abençoe, Fabiana. Tinha acho que 7 meninos lá em casa, era 6. Né? Os nossos, da Fabiana, ainda tinha amiguinho visitando, amiguinha. Estava uma festa. Eu falei: ela é minha namorada, porque se eu perder o namoro com ela, o meu casamento não vale de nada.
Eu tenho que continuar a ter os meus momentos. Ela se arrumou para mim ontem, eu me arrumei para ela e a gente saiu. Foi beijar na boca e namorar, irmão. Tem coisa melhor? E ver estrela. Porque quando a gente namora é assim, mas quando a gente casa, a gente começa, não, é os filhos. Não, é porque eu trabalhamos o dia todo, está todo mundo cansado, irmão. Ou tu deixa os filhos, ou tu estabelece com os teus filhos esse sentimento. Aí o Rian um dia desse veio, ele falou assim, quanto que eu posso casar? Falei, calma, rapazinho, não tenha pressas. Mas por quê? Porque ele vê isso dentro de casa. Sabe por quê, querido? As pessoas te veem em parte, mas dentro da sua casa, os seus filhos te veem. Você pode esconder quem você é dentro da sua casa. Dentro da sua casa, ou você é ou você não é. Ou você trata bem ou você não trata. A gente precisa colocar qualidade e não só quantidade. Tem que ter qualidade, querido. Tem que ter qualidade no seu culto aqui. Tem gente que bate assim o relógio, né? Puxa, 2 horas, esse culto não vai acabar não. Por quê? Porque a gente quer o tempo. E o que Deus quer da gente é qualidade. Ore 5 minutos, mas ore com qualidade. Ore 10 minutos, mas ore com qualidade. Leia a Bíblia 1 capítulo por dia, mas leia com qualidade. Sabe, querido, querer não é poder. Mas a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe, é a junção do querer alinhado ao poder de Deus que é liberado sobre a nossa vida. Sabe, muitas pessoas querem muitas coisas boas, só que elas não têm a força espiritual para viver. A Bíblia chama o derramar do Espírito Santo de dúnamos. Sabe o que é dúnamus? É uma força invencível. Eu sozinho não consigo, mas eu e o Espírito Santo de Deus posso conseguir tudo aquilo que é a vontade de Deus já ao meu respeito. Sabe, fazer uma aliança com Deus não é só levantar a mão. Fazer uma aliança com Deus é decidir entregar. É decidir entregar o seu dia de hoje, o seu dia de amanhã, a sua terça-feira, a sua quarta-feira, a sua quinta-feira, a sua sexta-feira, o seu sábado a Deus. É permitir que o Espírito Santo flua em você e te empurre e faça que o seu querer com o querer de Deus se torne um dúnamus invencível, uma dinamite. Sabe, para se tornar livre, para ser independente, para se tornar alguém que vai ser livre do sistema, das amarras. Sabe, todos nós estamos em sistemas malignos, mas que são silenciosos e invisíveis. O mundo espiritual é um mundo invisível, mais real. Ele está todo dia, tanto bem quanto mal, está influenciando pessoas. Nós lemos aqui no começo do culto Romanos, capítulo de número 12, e o último versículo diz assim, que nós não podemos ser vencidos pelo mal, mas precisamos vencer o mal pelo bem. Sabe o que é isso? O mal todos os dias bate a nossa porta. Jesus disse, para cada mal o seu dia. Só que Jesus disse assim, esse dia que o mal veio sobre você, ele não vai prevalecer. Se hoje o mal bateu a tua porta, permanece firme em Deus, permanece firme na adoração, permanece firme na caminhada, permanece firme na busca, permanece firme na entrega. Por quê? Porque o mal, ele sempre vai ser vencido pelo bem. Para viver uma liberdade do Filho, é necessário a gente ter a coragem de ir de encontro às nossas mazelas.
e de encontro aos nossos estados de omissão, os nossos estados de prisão, de cativeiro, os nossos estados que nos estagnam. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos identificar o nosso estado atual. Não existe mudança, libertação. E eu quero voltar a repetir aqui que libertação é diferente de possessão demoníaca. A gente acredita que todo mundo na igreja é liberto. Não, todo mundo na igreja, em regra, foi arrancado a possessão demoníaca dele. Possessão demoníaca é um estado onde os demônios governam a vida de uma pessoa, mas nem todo mundo é liberto na igreja, ou não é liberto em alguma área. Tem gente que ainda não é liberto da prostituição, tem gente que ainda não é liberto do alcoolismo, tem gente que ainda não é liberto da usura, tem gente que ainda não é liberto do ciúme, tem gente que ainda não é liberto do orgulho, tem gente que não é liberto da vaidade, tem gente que ainda não é liberto da fofoca, tem gente que ainda não é liberto da inclinação carnal, da inveja. Por quê? Porque libertação é um processo diferente na vida de cada um, e cada um tem as suas mazelas. Então você encontra muitas pessoas que estão em Deus, mas que de alguma maneira ainda são escravos. Tem gente que não é liberta de uma mente de fracasso. Você diz para ela: você pode em Deus, e ela diz: não, não posso, eu sou pequeno, eu não consigo, eu sou fraco, eu sou o menor. É a chamada falsa humildade. É aquela humildade que não te leva para perto de Deus, mas te leva para baixo. Sabe, identifique o seu estado atual. Identificar o seu estado atual é difícil. Por quê? Porque o evangelho, quando você tem um encontro com Jesus, você não vê o outro, mas você vê a si mesmo. Encontrar-se com Jesus é como uma pessoa que entra num quarto grande, e o quarto está todo espelhado com espelhos, e você não vê ninguém mais do que você mesmo. E quando você está de frente de um espelho, você não vê só qualidades, mas você vê defeitos. As suas qualidades e os seus defeitos saltam aos olhos, porque o espelho mostra a nossa própria imagem. Quando você decide ter um encontro genuíno com Jesus, você não decide um encontro para ver a vida do outro, mas para analisar a sua própria vida. E isso é difícil, porque normalmente nós passamos a ser analista da vida dos outros, gostamos de falar dos outros, fazer análises psicológicas, análises financeiras, análises familiares, análise do casamento do outro, mas muitas vezes não somos capazes de analisar a nossa vida, não somos capazes de fazer uma autocrítica, não do outro, mas de nós mesmos. E isso é o pior caminho de fugir do caminho de sair do caminho de escravidão. Porque quando você decide olhar para você mesmo, você decide fazer uma análise de aonde você precisa melhorar. Nós estamos sempre querendo cobrar onde o outro precisa melhorar. Só que o evangelho não é a cobrança do outro, mas a cobrança de si mesmo. Quando Jesus tem um encontro com você, Ele manda você tirar o olho do outro e colocar o olho nele. Sabe por quê? Porque você não tem que confiar no outro, você tem que confiar em Deus. Sabe o que eu aprendo, querido? Confiar, confie em Deus. Amar, ame os homens. Confiar, confie em Deus. Amar, ame os homens. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz assim: maldito o homem que confia no homem. Esse texto, ele tem dois aspectos de confiança. O primeiro aspecto é: maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito viverá o mal o homem que confia no homem. E que homem é esse? Eu mesmo.
Maldito é o homem que confia no seu próprio intelecto, maldito é o homem que confia no seu próprio dinheiro, maldito é o homem que confia na sua própria saúde, maldito é o homem que confia nas suas próprias riquezas, maldito é o homem que confia na sua própria força, na sua própria capacidade, nos seus próprios recursos, da sua própria vida. Então, querido, não confie em você em minuto nenhum. Eu e você somos e precisamos ser dependentes de Deus. O lugar de maior tentação na sua vida não é o dia do seu fracasso, mas é o dia do seu sucesso. Nenhum homem cai no dia de fracasso, mas cai no dia de sucesso. Sabe qual é o dia do seu perigo? É o dia do seu sucesso financeiro. Há muitas pessoas que, quando estão desempregadas, estão na igreja buscando a Deus, mas quando crescem profissionalmente, elas dizem: tchau Deus, fui e volto quando der. Por quê? Porque o dia da frieza espiritual não é o dia do fracasso, mas é o dia do sucesso. Muitas pessoas estão em Deus, mas quando chega o dia do sucesso, elas saem de Deus, elas desistem de Deus. Muitas pessoas estão solteiros na igreja, mas o dia que encontram um namorado ou uma namorada, fui. O dia do esfriamento é o dia do sucesso. O dia da queda é o dia do sucesso. Então, querido, sabe quando você consegue subir níveis? É quando você consegue se tornar abençoado por Deus, e você decide buscar mais a Deus no tempo da bênção do que no tempo da escassez. Homens abençoados por Deus não são aqueles que são cheios de dádivas. Homens abençoados por Deus são aqueles que, quanto mais eles recebem, mais eles exigem deles mesmos. Pare de querer exigir dos outros e exija de você mesmo. Exija de você mesmo um nível mais alto de você em Deus. Porque você é aquele que pode mudar a sua vida com Deus. Quando o sucesso chegar, busque mais. Quando a porta se abrir, venha mais, leia mais, ore mais, interceda mais, jejue mais. Seja mais ortodoxo, seja mais apaixonado, seja mais sedento. Olhar para o estado atual é difícil, é um desafio. A Bíblia diz que existe um homem, Jacó. Jacó foi um homem extremamente vencedor em alguns aspectos, se tornou extremamente bem sucedido, mas Jacó usou de subterfúgios, de caminhos desonrosos diante de Deus. Jacó precisou enganar, passar por cima, precisou subtrair, mentir, para chegar onde ele tinha chegado. Existe muita gente assim que chegou, mas não tem alegria onde chegou, que chegou, mas não pode olhar para trás e dizer: eu cheguei e fui assim. Tem gente que não pode contar a sua história, porque a sua história carrega assassinatos, a sua história carrega destruição. Sabe, queridos, não busque só chegar, busque chegar de acordo com a vontade de Deus. As pessoas do mundo chegam, mas chegam de qualquer forma. Enriquecem, mas precisam roubar, precisam matar, precisam tirar dinheiro das merendas, precisam tirar dinheiro dos hospitais, precisam fazer um monte de coisa, muitas vezes para chegar. Deus não quer só fazer você chegar, Deus quer fazer você permanecer. Porque o mundo caminha para chegar, nós caminhamos para permanecer. O caminho do cristão não é para chegar, mas é para permanecer. Você não vem aqui para chegar até Jesus, você vem aqui para permanecer em Jesus.
porque você já é um com Ele, você já chegou nele. Mas o meu desafio, o seu agora não é chegar nele, porque eu e você conhecemos Ele, sabemos do seu amor, das suas dádivas, do seu carinho, da sua salvação, da sua direção na nossa vida. O nosso caminho é permanecer. Eu prossigo para o alvo, o meu alvo é Cristo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ei guerreiro, ei guerreira, ei soldado, ei soldada, ei filho, ei filha, permaneça. Jacó chegou, mas chegou errado, chegou pela metade, chegou precisando ressarcir o passado, chegou precisando consertar, chegou precisando refazer caminhos. E a Bíblia diz que Jacó ele vai para um lugar, porque ele vai ter um encontro, que era o sonho da vida dele, encontrar com Esaú, refazer a sua história com seu irmão, reencontrar os caminhos com seu irmão. E a Bíblia diz que antes de chegar, ele sabia que se ele chegasse sem refazer caminho, ele podia morrer nas mãos do seu irmão Esaú. E a Bíblia diz que ele vai para um lugar, Vale de Jaboque, e ali ele vai buscar a Deus intensamente a noite toda. Sabe por quê? Porque Jacó entende que ele precisa ter uma mudança no seu estado atual. Ele não pode continuar escravo naquela área, por mais que em outras áreas ele já seja livre. Esse mês, querido, é um mês que você vai viver liberdade em áreas que você está escravo. Ele precisa arrancar aquilo do interior dele, ele precisa arrancar aquilo da vida dele, ele precisa arrancar aquilo da alma dele. Há coisas que te encarceraram, há coisas que você está carregando há muitos anos, que você está carregando há muito tempo, e tem te sufocado por dentro, e tem tirado a sua alegria, o seu ânimo, e tem roubado a sua esperança do amanhã. Essa noite, esse lugar vai se tornar um vale de Jaboque para você. Esse lugar vai se tornar um lugar de você permitir que Deus te liberte. Mas para isso você vai ter que pagar um preço. Para isso você talvez vai ter que ser tocado por Deus. Vai doer, mas vai te libertar. Sabe por quê, querido? O inimigo que não é confrontado, ele não será, ele controlará o nosso futuro. Se você não confronta os inimigos que têm te aprisionado, esse inimigo vai controlar o seu futuro. Ei, o seu futuro já está entregue nas mãos de Deus, porque Jesus entregou o Espírito dele nas mãos de Deus. Ele não entregou na mão do inferno. E a Bíblia diz que nós somos um com Cristo, não é na nossa carne, mas é no nosso espírito. O nosso espírito está ligado ao Espírito de Deus. Então os nossos dias estão entregues ao Senhor. Não deixe mais esse inimigo controlar o seu futuro. Sabe o que é isso? Os inimigos que você mata no secreto estão te treinando para você matar em público o inimigo que vai te promover a um lugar de sucesso. Deixa eu explicar isso para você. Tem inimigos na nossa vida que eles não estão em público, eles estão em secretos. Davi matou o urso e o leão em secreto, ninguém viu, não teve plateia, não teve público, não teve promoção, não teve recompensa, mas ele matou, porque o que estava em jogo ali era o seu zelo pelas ovelhas do seu pai, era o seu zelo por aquilo que foi confiado na sua vida, por aquilo que tinha sido entregue nas suas mãos. Sabe, não zele pelo outro em primeiro lugar, zele por aquilo que Deus entregou a você. Porque aquilo que Deus entregou a você é aquilo que Ele vai pedir de você no dia da volta dEle. A gente tem que zelar pelo outro, mas primeiro a gente tem que zelar por nós.
Não podemos ser vigilantes da vida do outro se não somos vigilantes da nossa própria vida. Não adianta você colocar um varal e querer que o outro passe se a sua vara é baixa. Tem muita gente colocando um limite do evangelho lá em cima para as pessoas passarem, mas eles mesmos não querem passar. Isso é muito perigoso, porque os fariseus fizeram isso. Eles colocaram um nível muito alto para as pessoas entrarem no reino dos céus, mas eles mesmos não conseguiam passar nesse nível. A Bíblia diz que à medida em que você medir à medida em que você medir o outro, Deus vai te medir. Então, querido, aumente o amor e diminua a ira. Aumente a misericórdia e diminua a condenação. Aumente o perdão e diminua o rancor no seu coração. E se possível, e se preciso, e se necessário for, vá até a pessoa e resolva. Um dia desse eu disse para uma pessoa, eu disse: poxa, a pessoa é tão velha na fé, porque ela não foi até o irmão, olhou nos olhos e resolveu. A gente continua sendo bebê na fé. Não, irmão, não fique de biquinho, não fique de cara fechada com seu esposo, com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão em Cristo. Vá até ele e resolva o problema. Sabe por quê? Porque você não pode alimentar o rancor, você precisa ser aquele que vai alimentar o amor. Sabe, queridos, Davi matou em secreto o urso e o leão, mas foi em público que ele derrubou Golias. As guerras que você está vencendo em secreto, e você diz: ninguém me ajuda, ninguém me vê. Esse leão que está querendo destruir, porque hoje ele vai comer uma ovelha do seu pai, amanhã ele vai vir comer outra ovelha, e uma hora o jantar vai ser você. Mas quando você decide lutar, as guerras que você confronta e vence em secreto, Deus está te preparando para te levar a guerras em públicos, aonde Ele vai te promover e vai te honrar. Tem gente que precisa ser liberto da inveja. A inveja é destrutiva. A inveja tem muitas características. Uma delas é não conseguir lidar com o sucesso do seu irmão. Tem gente que até consegue andar com alguém no dia da desgraça, só não consegue andar no dia da honra. Saul, quando ouviu que as mulheres cantavam, Saul matou milhares, mas Davi matou milhares de milhares. O coração dele se encheu de inveja. Tem gente que ainda continua escravo da usura. Tem o dinheiro como seu Deus. Acorda pensando em dinheiro e dorme pensando em dinheiro. Olha a conta bancária 10 vezes por dia para ver se o banco não tirou um centavo do seu valor. Guarda tanto dinheiro que não consegue usufruir na terra e vai deixar para alguém usar. E se brincar, se for homem, vai morrer primeiro e a esposa pode casar de novo e usar com outra ainda. É, irmão. Homem normalmente morre mais cedo do que mulher, né? As mulheres se cuidam mais, né, mulheres? Então, meu amigo, deixa eu te dar um conselho. Goza da vida com a mulher que Deus te deu todos os dias, meu irmão. Gasta com ela, meu amigo. Porque quando você gasta com ela, você investe em você. Eu gasto com a pastora, irmão. Seja minha Barbie.
gente fala, pastora, parece uma Barbizinha. Ô, glória, obrigado. Ainda bem que ela não parece uma bruxa. O ruim é o dia que alguém fala assim, nossa, essa pastora parece uma bruxa, tão feia, tão horrível, tão acabadinha a bichinha, né? Mas graças a Deus, parece uma Barbie. Tem gente que nunca se libertou do ciúme. Sabe, querido, o ciúme não é em primeiro lugar uma desconfiança do outro, é uma desconfiança de você mesmo. O ciúme na verdade é você não confiar no seu taco. Sabe, não adianta dizer eu sou empoderado ou sou empoderada, se você não acredita que você é, querido. Sabe, pessoas ciumentas são pessoas que não conseguem acreditar que elas são autossuficientes em si mesmas. Então essa pessoa vive pelo outro. E é por causa disso que existem muitos abusos hoje nas relações. Existem principalmente a respeito de homens com mulheres, homens que são homens destituídos das características de Deus, mesmo estando na igreja, homens que são brutos, homens que precisam ser libertos, homens que não são carinhosos, homens que não conseguem liberar emoções, que dizem assim, o meu pai me fez assim, a minha mãe me fez assim, eu vim de uma família assim, eu vim de um lar assim, eu vim de uma linhagem assim. Dane-se a sua linhagem. Jesus não veio aqui na terra e Ele não é Deus para dizer assim, tá bom, você veio desse jeito, então morra desse jeito, case com essa mulher e trate ela desse jeito. Jesus é um gentleman, Jesus é um cavaleiro, Jesus é apaixonado por mulheres. Ele nos chama de uma mulher, a noiva da igreja. Decida hoje dar um grito diante de Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso de mudança, eu preciso ser um homem carinhoso, um homem educado, um homem gentleman com a minha esposa. Mas o ciúme, seja do homem ou da mulher, é uma distorção de imagem, é uma imagem distorcida de si mesmo, é uma descaracterização de quem você é e do que você pode em Deus. Então a pessoa vive em função do outro, ama o outro de tal maneira que começa a ser violentado fisicamente, violentado verbalmente. Não é só uma violência de xingamentos, é uma violência de desvalorização, de falta de amor, de falta de cuidado, de falta de zelo. Mas aquela pessoa vive em função do outro. Se o outro deixar ela morre. Se o outro deixar, ela quer suicidar. Se o outro deixar, entra em desespero, entra em depressão. O mundo acabou. Não, querido, deixa eu te dizer uma coisa: se o outro deixar, foi ele que perdeu. Quando a pessoa é empoderada por Deus, ela não diminui o valor do outro, ela só sabe o seu valor. O ciumento, acima de tudo, ele não sabe o seu valor, ele não confia no seu taco, ele não consegue descansar em Deus, ele é uma pessoa que não acredita que é. E é por isso que muitas vezes muitas mulheres sofrem uma série de abusos, porque elas vão aceitando a traição não como um erro no percurso, mas como uma conduta normal de um homem. Então o cara sai na sexta e volta na segunda, e ela diz, não, eu sei, mas tudo bem. Não, traição não é uma conduta normal, não deve ser um erro. Mas se um dia foi um erro, a Bíblia diz que Jesus é o advogado fiel e justo para todo aquele que se arrepender, chegar diante dele, pedir perdão, decidir uma mudança e pedir que Deus mude o coração do cônjuge para perdoar. O abuso, o ciúme é uma doença.
O ciúme mata, eu disse aqui pela manhã, o ciúme mata vidas em Deus. O ciúme faz que pessoas morram no meio da família. O ciúme sufoca, o ciúme aprisiona, o ciúme tira a identidade, o ciúme tira a liberdade, o ciúme tira a identidade do cônjuge. Homens ciumentos matam mulheres, tiram a beleza da mulher, tiram o valor da mulher, tiram a identidade da mulher. Mulheres ciumentas sufocam os seus esposos. Quantos homens matam as mulheres na igreja, no trabalho, na família? Por quê? Porque ela não pode se relacionar, porque se ela estiver conversando com alguém, já está traindo. Quantas mulheres matam seus esposos espiritualmente, entregam eles na mão do diabo para que eles saiam da igreja, vão para o mundo e lá sim se tornem homens carnais entregues à prostituição e ao adultério. Chega uma hora que o homem diz: ó, já que aqui na igreja eu não posso me relacionar com ninguém, então estou saindo da igreja hoje, vou voltar para o mundo. É isso que você quer? O ciúme aprisiona, o ciúme sufoca, sabe? Há muitas pessoas que precisam de liberdade. O ciúme gera relacionamentos distorcidos, famílias distorcidas, condutas distorcidas, esposos abusadores, que machucam, que ferem, e que nada aconteceu, e que no outro dia ele procura a mulher na cama e chega e dá um beijo no cangote, e a mulher diz: você não lembra o que você fez ontem? Não lembro, porque você está aqui e você é minha escrava sexual. Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa: seja homem de verdade. A sua mulher não é sua escrava sexual, a sua mulher é o maior presente que Deus colocou na sua vida. Então cuide dela com muito cuidado. Escravidões. A pastora pregou aqui domingo uma palavra muito forte, na abertura desse mês da independência, na conferência Reset. E ela disse aqui: a mulher corcunda, ela não estava no mundo. A pastora disse aqui, ela não estava lá não, ela estava dentro da igreja. Mas durante 18 anos um espírito de enfermidade habitava na vida dela dentro da igreja, um espírito de enfermidade. Não aceite essa conduta como algo normal, querido. Não aceite esse caminho como algo normal. Se eu perder a pastora, não foi ela que perdeu, fui eu que perdi ela. Ei, mulher, você tem que ser empoderada em Deus. Porque o ciúme deixa pessoas doentes. Elas conseguem produzir o mal, mas não produzem o bem. Essa noite, esse mês, é o mês da independência. Se o Senhor não guardar, irmão, em vão vigia a sentinela. Ou o Senhor guarda os meus filhos, ou em vão eu vou vigiá-los. Ou o Senhor guarda minha esposa, ou em vão eu vou vigiá-la. Ou o Senhor me guarda, ou em vão a pastora Poliana vai me vigiar. Ou o Senhor guarda o teu casamento, ou em vão vai vigiar o outro. O casal tem que ter cumplicidade, tem que ter amor, tem que ter acesso a uma coisa do outro. Mas não adianta, querido, não adianta pegar o celular na madrugada, não adianta ficar olhando, não adianta ficar perguntando. Ou a liberdade, ou a desconfiança. E onde há desconfiança, há destruição. Reprograme hoje os seus hábitos.
Reprograme hoje os seus comportamentos. Reprograme hoje a sua mentalidade. Permita a libertação vir sobre a sua vida. Sabe, Jacó foi para aquele lugar e ele foi sozinho. Por quê? Porque era coisas ele e Deus. Esse processo de independência são coisas que têm se perpetuado na nossa vida, e somos nós e Deus. Nós precisamos romper com esses cárceres. Hoje é o dia de você romper com esse cárcere. Hoje é o dia de você dizer: a partir de hoje eu abro guerra contra esse inimigo que quer controlar o meu futuro. Esse inimigo não vai controlar mais o meu futuro, porque o meu futuro está entregue na mão do Pai, como Jesus entregou na cruz do Calvário. Eu entrego o meu espírito ao Senhor. Eu quero encerrar. Eu quero liberar 3 chaves para você aqui. Sabe, nessa noite de independência, a ordem do diabo é diferente da ordem de Deus. É por isso que eu e você precisamos viver João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Porque a ordem do diabo é ter, fazer e ser. As pessoas no mundo, elas trabalham não por ser, mas por ter. Então, se eu tenho, eu faço e eu sou. Só que a verdade é que elas buscam ter, e muitas delas têm muito. Elas até fazem, mas nunca são. É por isso que nem sempre o dinheiro traz felicidade. O dinheiro pode comprar prazer. O dinheiro pode comprar fama. O dinheiro pode comprar até alegrias momentâneas. Isso é justo e verdadeiro. Mas o dinheiro não traz felicidade perpétua. Por quê? Porque a ordem do diabo é ter, fazer e ser. Então as pessoas buscam ter para fazer e para ser. Mas a ordem de Deus é o contrário. E talvez você entrou aqui e você está preso na ordem do diabo. Você diz: o dia que eu tiver tal coisa, eu vou fazer tal coisa. O dia que eu tiver muito dinheiro, eu vou dar o dízimo na igreja. O dia que eu tiver tempo, eu vou servir a Deus na igreja. Sabe o que é isso? Liberte-se hoje. Saia dessa escravidão mental hoje. Deus quer reprogramar a sua mente. Deus quer gerar uma PNL em você. Deus quer reprogramar a sua mente. Deus quer programar a sua mente certa. Como você não é, você diz: o dia que eu ter, o dia que eu tiver uma esposa, eu vou servir a Deus na igreja. Enquanto eu não tenho, eu não sirvo. O dia que eu tiver dinheiro, eu vou verdadeiramente ajudar. O dia que eu tiver tempo, eu vou fazer algo. Só que a ordem de Deus é ser, fazer e ter. A ordem de Deus é: ainda você não tem, mas eu primeiro não vou te dar fora. Primeiro eu vou fazer você ser dentro. E é por isso que a Bíblia nos chama de mais do que vencedores. Porque nós não somos vencedores ainda fora, mas nos tornamos vencedores dentro. Nós não somos moradores do céu lá no céu. Nós somos moradores do céu porque o céu já está dentro de nós. Nós não somos salvos porque já subimos nas nuvens, mas nós somos salvos porque nos tornamos salvos. Nós não somos santos porque não pecamos mais, mas nós somos santos porque o sangue dele nos lava de todo pecado. Essa noite, a sua oração de libertação tem que ser uma oração dizendo: eu quero ser. O que você não é ainda, eu quero ser. O que você precisa entregar? Jesus não entregou o espírito dele à morte. Jesus não entregou o espírito dele ao diabo. Jesus não entregou o espírito dele ao pecado. Essa noite você precisa ser, porque tudo que você é dentro, você se torna fora. Se você
é alguém que é vencedor dentro, você vai se tornar um vencedor fora. Então você vai ser, você vai fazer e você vai ter. Eu quero que você se coloque de pé. A Bíblia diz, que Jacó entendeu que ele precisava ser algo que ele ainda não era. Se existe alguma área da sua vida, querido, que você precisa hoje buscar a mudança, buscar a transformação, buscar o avivamento, buscar a cura, essa área tem que acontecer. Jacó entendeu que ele já era um homem livre em muitas áreas, mas existia uma área que ele precisava se refazer em Deus, e ele decidiu se refazer em Deus. Essa noite é o mês da independência. Esse culto, Deus está dizendo mentalidade de filho. Você não é chamado para ter uma mentalidade de escravo, mas para ter uma mentalidade de filho. Então, você vai colocar a mão no seu coração e você vai orar essa noite, porque o inimigo que você não confronta vai controlar o seu futuro, mas o inimigo que você vence no secreto vai te levar a galgar vitórias em público diante de coisas que você não tinha capacidade de vencer. E você vai clamar essa noite, você vai invocar a Deus essa noite, você vai começar a falar com Deus essa noite, você vai começar a dizer para Deus essa noite que você está aqui e quer a libertação que vem do Senhor. Pois tua graça achou em mim morada, e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, por cada filho teu e cada filha tua. Nós estamos numa noite onde queremos, Abba, chegar diante de Ti e dizer que áreas da nossa vida que continuam em estados de escravidão, que continuam em estados aonde nós não temos o governo pelo Teu Espírito, aonde perdemos o governo, aonde não conseguimos ainda ser livres, aonde ainda não conseguimos ter uma mudança, aonde ter uma transformação. Mas nós estamos dispostos essa noite, nós estamos querendo essa noite, Senhor, viver a independência, viver a libertação, viver a autonomia, viver a liberdade, porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres, Senhor. E eu oro pelos teus filhos essa noite, eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor possa fluir, para que o Senhor possa fluir em cada coração, para que o Senhor possa fluir em cada vida, para que o Senhor possa fluir em cada lar, para que o Senhor possa entrar essa noite, e aquilo que precisa ser quebrado, e aquilo que precisa ser arrancado, e aquilo que precisa ser tirado, seja tirado essa noite. Que uma libertação aconteça, que coisas novas comecem a acontecer na nossa vida. Nós, em nome de Jesus, declaramos liberdade, liberdade sobre os teus filhos, liberdade sobre as tuas filhas, o fluir do teu Espírito, em nome de Jesus. Descanso encontro em ti, pois o